Tudo bem com você? Tá cansado de fazer aquelas apresentações de PowerPoint xoxa? Na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer algo parecido com isso aqui. Uma apresentação de um gráfico de rosca, onde ele vai preenchendo ali bonitinho e exibindo os textos, um por vez ou todos de uma vez. O meu nome é Marcos Diedrich e eu venho com vocês nesta aula pela Mix Treinamentos. Vamos lá, pessoal? Então aqui no PowerPoint eu vou abrir um novo slide em branco, e vamos desenhar aqui uma rosca. Então aqui na página inicial, aqui no grupo de desenhos, você procura o desenho aqui no círculo vazio. Segura no Ctrl e o Shift, tá? Você dá um clique, ele já vai fazer o desenho para você. Ou simplesmente você segura no Ctrl e o Shift, segura e arrasta para o lado até desenhar no tamanho que você acha interessante. Vamos posicionar ele aqui embaixo. Usando esse ponto amarelo, você afina esse seu círculo. O preenchimento da forma, está aqui em página inicial, preenchimento da forma. Nós vamos deixar nesse tom aqui de branco, ou um pouquinho mais aqui, ó. E o contorno da forma a gente vai deixar sem contorno. Vou duplicar esse desenho ao lado aqui, tá bom? Vou pegar um retângulo, aqui mesmo no desenho, no grupo de desenho. Vou desenhar o retângulo para ocultar metade dessa rosca aqui, ó. Ele encaixa, ó. Vou trazer ele mais para cima aqui, fica mais fácil de vocês entenderem. Tem a metade aqui, encaixei, ó. Ele encaixa na metade certinho, não precisa se preocupar. Depois que desenhou, né, eu vou selecionar primeiro o objeto que eu quero manter, que é a rosca. Selecionei ele, segurando o Ctrl, seleciono o retângulo. Isso é importante. E aqui no grupo formatar, na guia formatar, eu venho aqui no grupo inserir formas e venho na opção mesclar formas e uso a opção de intersecção. Então, percebam que eu coloquei o retângulo na parte de cima. Quando eu venho aqui em formatar, mesclar forma, intersecção, ele já oculta. E eu vou preencher essa forma para a cor rosa aqui, ó. Tá ótimo. Vou posicionar um em cima do outro. Vou girar ele aqui para a parte de baixo. Inverter verticalmente e posiciono ele aqui embaixo. Pronto, encaixou, tá bonitinho. Vou selecionar os dois objetos, formatar, agrupar. Agora eu venho aqui em animações, painel de animação, para que você tenha um controle do que você vai fazer aqui ao lado. Vou até aumentar um pouquinho. Vamos adicionar animação, animação de ênfase, rotação. Perceba o movimento que ele vai fazer. E aqui em opções de efeitos, nós vamos aqui, ó, opções de efeito, painel de animação, no efeito que a gente acabou de criar, opções do efeito. A quantidade aqui do giro dele está 360 graus, ele está fazendo um giro, uma volta completa. Eu vou selecionar aqui e vou deixar personalizado, e esse primeiro eu vou utilizar o valor de 120 graus. Dou um Enter, já confirmou lá o valor, e o fim suave eu jogo por máximo aqui de 2 segundos para ele fazer a curva, e quando estiver chegando no final ele ir freando, dá a sensação que está freando. Vou dar um OK. Pronto, ele fez o movimento e parou aqui numa certa posição. Ótimo, movimento criado. O iniciar dessa animação está ao clicar do mouse, e eu vou deixar aqui o tempo para 1 segundo. Feito isso,
seleciono o objeto, segurando o Ctrl, arrasto para o lado, ele vai duplicar esse objeto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tenho 4 objetos aqui, seleciono os 4, centralizo aqui para ficar bonitinho. Aqui em formatar, alinhar, distribuir horizontalmente para ficar por igual, todos bonitinho, alinhar acima, eles estão todos alinhados agora bonitinho. Vou mudar a cor desse segundo, seleciono o segundo objeto, escolho um azul mais escuro, seleciono o terceiro objeto, escolho um verde, quarto objeto, um amarelo, pronto. Só para diferenciar as cores, para dar vida para o nosso trabalho. Percebeu que enquanto você selecionou, ele preencheu toda a fórmula, não era isso que eu precisava. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. O objeto está agrupado, mas eu posso clicar 2 vezes, que ele vai selecionar só a parte de baixo. Então vamos lá. Segundo aqui. 1, 2. Aqui é verde. 1, 2. Deixa eu usar um laranja. Tá ótimo. Todos eles, ó, eu vou reproduzir a animação, todos eles estão fazendo o mesmo movimento, parando no mesmo lugar. Agora eu só preciso ajustar a opção de efeitos de cada um deles. Então selecionei o segundo, opções de efeito, ao invés de 120 graus para esse, eu deixo ele com 150 graus. O terceiro, opções de efeito. Neste aqui eu coloco 90 graus. No quarto, opções de efeito, 160 graus. Vou exibir a animação a partir do primeiro. Perceba que cada um deles estão parando em uma posição distinta. Agora aqui, quando eu for exibir em tela cheia, eu não quero que apareça essa parte de baixo. Eu quero que dê a sensação que ele está enchendo a nossa rosca aqui, né? Então eu vou criar aqui um retângulo para tampar a metade inferior do nosso retângulo. Preenchimento da forma, vou deixar branco. Contorno da forma, sem contorno. Deixa eu ver se vai encaixar. Encaixou, prontinho. Criado o retângulo para ocultar a metade de baixo da rosca, na cor branca e sem a borda, nós vamos criar os textos com os percentuais, né? Então, esse primeiro aqui, a gente vai usar lá o 60% design gráfico. Então, pego aqui o texto, clico aqui fora, 60%. Posiciono ele aqui, ó. Mudo para fonte TWCent. Tamanho da fonte eu posso deixar 36. Pronto, está centralizado aqui bonitinho e alinhado. Tá vendo as guias me dando essas informações? Posso colocar um negrito. E agora aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho só para baixo para eu poder ter as fontes, as cores aqui dos textos no mesmo tom do gráfico. Então, seleciono aqui esse texto, cor da fonte, conta-gotas. Por mais que você tenha as cores aqui, use o conta-gotas e pegue a cor direta aqui, que você vai ter certeza que está escolhendo a cor exata. O texto é o design gráfico, então eu vou clicar nele. Segurando o Ctrl, puxo para baixo para fazer uma cópia. Seleciono tudo, digito design gráfico. Posiciono ele aqui centralizado. Diminuo o texto consideravelmente aqui para 18.
Está centralizado, tem ali as guias me informando o espaçamento que está proporcional. E faço uma outra cópia. Aqui você deve adicionar um texto para explicar o título. Pronto. Puxo ele para cá. Reduzo o tamanho. O tamanho aqui eu vou deixar 16, tá ótimo. Posiciono ele aqui, ó. Prontinho. Então, eu já tenho aqui no mesmo tom. Seleciono 1, 2 e o terceiro texto. Venho aqui em formatar, agrupar, agrupar. Segura no Ctrl, eu pego ele, puxo para o lado, faço uma cópia, solto o mouse, segura no Ctrl, puxo para o lado. Fiz outra cópia, segura no Ctrl, puxo para o lado, faço uma outra cópia. Atualizo os percentuais, 70, 50 e 90. Atualizo os textos de baixo, web e edição. Edição de vídeo. E o último, pacote Office. Pacote Office. E formato com a mesma cor da fonte. Selecionei ali o objeto, cor da fonte, conta-gotas. Mesma coisa para web design. Cor da fonte, conta-gotas, edição de vídeo, conta-gotas, conta-gotas, pacote Office, conta-gotas e o conta-gotas. Uma maneira de você ir ganhando tempo quando você for desenvolver o seu slide. Pronto, selecionei os objetos. Vou selecionar aqui para centralizar eles. Pronto. Esse web design aqui. Centralizar. Aqui. Está centralizado. Centralizado. Centralizou. 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 E aí eu tenho um retângulo aqui para tampar essa parte que não interessa pra gente ainda, né? Só vai interessar depois que ele preencher a angulação. E agora a gente vai colocar aqui os efeitos de animação para dar vida para o nosso trabalho. Então, vamos adicionar a animação de zoom aqui agora. Seleciono o 60%, animações, adicionar animação, zoom. Então ele apareceu aqui, eu quero que ele apareça ao clicar do mouse, após o anterior, e a duração dele seja de 0,25, tá ótimo. E que ele aconteça após a exibição da primeira animação da rosca lá. Então a rosca vai fazer o preenchimento e ele entra com um zoom. Vou selecionar a segunda animação de rosca. Iniciar após o anterior. Seleciono
a duração para 75, a duração aqui eu posso deixar para 1 segundo, com um atraso de 0,25, ele espera um pouquinho para acontecer. Seleciono o texto 70%, adicionar animação, zoom. Que ele aconteça depois da exibição dessa rosca, de acordo com, iniciando após o anterior, uma duração de 0,25. Seleciono a terceira rosca, iniciar após o anterior, duração de 1 minuto, seleciono 1 segundo, né? Seleciono o texto, adicionar animação de zoom, após o anterior, duração de 25 milésimos aqui, né? Que ele aconteça após o preenchimento da rosca, seleciono a quarta rosca, iniciar após o anterior, duração de 1 segundo, seleciono o texto, adicionar animação de zoom, após o anterior, duração de 0,25. Vamos dar um F5 aqui, vamos dar um tela cheia para ver como é que ele está funcionando. Então, encheu, zoom, encheu, zoom, encheu, zoom, encheu, zoom. Feito isso, eu vou pegar o texto aqui em cima para inserir o texto no nosso slide. Você poderia vir aqui em página inicial, inserir texto, né? Digita lá porcentagens, é só uma ilustração, né? Abre aqui a caixinha de texto nos extremos, centraliza, aumenta o tamanho lá para ficar bem legal. A gente está usando o tipo de fonte TWCent, cor de fonte, aí você vem no mesmo tom, então a gente usa o conta-gotas, mesmo tom aqui da rosca, ó. Coloco um negrito, tem uma sombrinha, não vai ficar legal, mas deixa assim. E o outro texto aqui embaixo, que é um texto demonstrativo, seria na mesma linha de raciocínio. Puxar aqui para as extremidades, não, já está centralizado, puxa um pouquinho para cima, exibir aqui a apresentação, dou um Enter e ele preenche aí para você. Eu espero que você tenha gostado desta aula, curta e compartilhe com seus amigos e eu aguardo você numa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal!